Bom dia, boa tarde. Aqui eu estou falando da França, então aqui ainda já está bem mais tarde. E é um prazer estar aqui com vocês. Eu já dei aula em escola e depois na universidade, e sempre trabalhando com arte. Então, eu tenho muito prazer em estar de novo com os alunos, apesar de estar aposentada. Então, eu gostaria que tu começasse conversando com a gente um pouco assim sobre por que tu escolheste essa profissão de artista visual? O que te levou a ser artista visual? Como tu era quando criança, talvez, as coisas que, É, digamos, te fizeram ser essa artista, grande artista visual que tu és. olha, eu acho que toda criança gosta de desenhar, né? A gente às vezes perde esse hábito de desenhar depois, porque alguém não desestimula a gente, ou porque a gente se interessa mais por outra coisa, ou por música, mas toda criança, todo ser humano tem uma necessidade criativa desde que se conhece por gente, né? E às vezes é mais estimulado ou não. Eu fui estimulada e eu não era muito boa em música, eu gostava muito de dança, gostava muito de escrever também, mas eu acabei indo para a escolinha de arte, onde eu também dei aula para crianças pequenas. Eu comecei dando aula para criança de 3 anos, depois 4, 5, 6, fui aumentando a idade e depois dei aula para adolescentes e depois para adultos. Então, eu, quando criança, eu era aluna ali no Instituto de Artes, da escolinha de arte, e já comecei a trabalhar e vi que eu gostava muito daquilo, e que aquilo eu era mais estimulada, porque eu não era boa para cantar, nem para tocar instrumentos. Meus pais tocavam e não me estimulavam muito, porque eu era muito desafinada, e aquilo ali eu me sentia um pouco mais estimulada, porque as pessoas elogiavam o que eu fazia, a família e tal. Quando criança, a gente precisa um pouco isso. E então eu decidi que eu queria ser artista plástica, naquele período já. E eu gostaria de saber como é que é o teu trabalho, né? Que tipos de trabalhos, que técnicas que tu usas, o que tu tem feito atualmente, tu expões. Tu pode falar um pouco da profissão de artista visual, que muitas às vezes não conhecem, né? Sim. Olha, recentemente, até é até interessante eu falar aqui, porque recentemente foi feito um livro sobre o meu percurso, que mostra até trabalhos bem até de criança, assim. E que mostra, são quase 45 anos de profissão. O que é a profissão? É quando eu comecei a expor realmente, com 20 e poucos anos, né? Eu tenho 67 anos, e quando eu comecei a expor, eu considero ali o meu início da profissionalização. Mas o trabalho sempre existiu, desde criança. Então, assim, as técnicas é que foram variando. Quando eu comecei desenhando muito com lápis preto e papel. Depois eu comecei a trabalhar com cor, mas com tinta têmpera, mas eram trabalhos já de grandes dimensões, pequenas dimensões, mas eu considerava assim que era um desenho pintado. Depois é que eu comecei a trabalhar com pintura mesmo, em tela, sem precisar desenhar antes, já ia direto no pincel. Depois eu vim para a França e aí voltei para o desenho, mas aí já era um desenho menos figurativo, mais gestual. O meu desenho nunca foi muito realista, eu nunca dei muita bola para isso de fazer as coisas exatamente como elas são, o olho perfeito. Eu acho que a fotografia faz isso. Eu acho que não precisa o desenhista fazer. A fotografia já faz. Antigamente, na Renascença, que não existiam fotógrafos, os desenhistas tinham essa função, né, de fazer o retrato do rei, como ele era, Sim. realista. Hoje em dia, não, a gente vai ali, puf, com 1 segundo a gente faz isso. Então, o desenhista, para que o desenhista? A gente se pergunta, né? Se existe um fotógrafo. O desenhista é aquele que justamente pode mostrar, né, o tremor da mão, né, essa coisa mais subjetiva, essa coisa mais forte, no sentido de que só o desenho pode dar e que a fotografia não pode mostrar. A fotografia mostra uma realidade como ela é, e o desenho mostra mais uma realidade interna do sentimento da gente. Então, eu voltei para o desenho e
Depois, há uns 20, 15 anos atrás, eu já misturo desenho, misturo com desenho de computador. Eu gosto muito de técnica, dessa parte tecnológica, então eu trabalho muito com computador, com Photoshop, misturo o desenho real com desenho virtual, faço muito vídeo, trabalho muito com performance, eu tenho um grupo, eu trabalho muito com outros artistas também, trabalho coletivo. Tem um grupo que está também na internet, vocês podem olhar no Facebook, chamado Atelier D43, Atelier com R, como nome mesmo em francês, Atelier D43, que são jovens artistas, e eu, mais velha, que trabalhamos assim com trabalhos em grandes dimensões, se amarrando elástico, trabalhando nessa mistura de ação, desenho de ação, né? E também criando obstáculos para poder se surpreender com um novo desenho, um novo gesto, uma nova maneira de desenhar, que é isso que nos interessa. E tu foste professora de artes, né? Tu falaste antes de entrar no Instituto de Artes, estudar, quer dizer, fizeste o Instituto de Artes, né? Te formaste em licenciatura ou bacharelado em artes? Olha, eu comecei com licenciatura, porque eu achava justamente que eu queria viver disso, e eu achava muito difícil viver da venda de quadros, que ainda é, mesmo que eu agora já seja mais conhecida e trabalhe em galeria e tudo mais, mas ainda é muito incerto, né? Eu não vivo da venda de quadros, eu até vendo de vez em quando, mas eu não posso pagar minhas contas, não é certo que eu vou vender esse mês, nem o mês que vem. Tem um ano inteiro, por exemplo, às vezes aconteceu de um ano inteiro não vender nada, e outras vezes um ano inteiro vender mais, né? Mas o que eu quero dizer é que eu queria trabalhar para poder viver. Então, eu fui fazer licenciatura e fui dar aula, mas eu depois, logo em seguida, já fiz o bacharelado, eu fiz os 2 cursos de graduação. E depois fiz pós-graduação, mestrado, doutorado, essa coisa toda, para poder dar aula na universidade. Tu deste muitos anos, então, a aula de artes em escolas aqui em Porto Alegre, né? Sim, eu fiz não só em escolas, quando eu era aluna, eu tinha também, eu queria ganhar meu ser independente, Ganha-pão. embora minha família não, ela pudesse até me sustentar, mas eu morava já sozinha, eu queria ser independente, ter minha vida, né? Muito cedo eu queria ter a minha vida, ser independente, eu já pensava diferente das pessoas, então eu achava que eu tinha que ganhar o meu próprio dinheiro para poder também ter minha independência financeira, não só de pensamento. Então, eu dei aula em colégio, dava aula num colégio de freiras, Nossa Senhora de Lourdes, ainda me deu. Depois eu dei aula na escolinha de arte, muitos anos, dei aula assim, tipo, no ateliê livre da prefeitura, muitos cursos independentes, dei aula num ateliê terapêutico, às vezes eu tinha, assim, tinha épocas que eu tinha 5 ateliês diferentes, eu dava aula de manhã, de tarde e de noite, fazia faculdade, para poder, porque a gente ganhava pouco. E depois eu entrei para o Colégio João 23, onde eu fiquei dando aula mais de 10 anos. E era um colégio particular, e depois eu fui para a Espanha. Quando eu voltei de novo para o João 23, mas aí logo fiz o mestrado na URGS e fui trabalhar na URGS como substituta algumas épocas, até que depois eu entrei no concurso. Certo. Então, a graduação te possibilitou ser professora, né, em escolas. Tu não chegaste a ter essa experiência de escola pública, mas algumas escolas particulares. Depois, tu fizeste 2 pós-graduações, né? O pós-graduação na URGS, o mestrado, né? E depois tu foste para a França. Foi assim? Conta um pouquinho para a gente Não, esse teu assim, ó, percurso. naquela época, para dar aula em escola particular, eu não precisava necessariamente do curso de licenciatura, mas eu queria o curso de licenciatura, porque se acaso eu precisasse dar aula em escola pública, e eu fiz o concurso eu fiz o concurso, né, para a escola pública. Fiz até
passei bem e tudo, mas acabei não dando aula, porque eles me chamaram, eu já estava fazendo outras coisas, e o que eu estava ganhando na escola particular era melhor do que eu não sei bem, mas naquela época eu fiz vários concursos, eu fiz um concurso para dar aula no Ateliê Livre da Prefeitura, quando eles me chamavam, eu já estava na URGS, eu já estava em outra coisa. Enfim, eu fiz tudo que tinha, eu fazia, né, Laura? Para Sim, poder. Eu fiz também para a escola, mas não. É que eu achava também assim, ó, que a licenciatura não só pelo papel, mas porque eu tinha aulas de pedagogia, de como planejar uma aula. sim. Isso me É bem ajudou. importante, né? Então, fazer essa ênfase, né? É, Em licenciatura, e é importante a gente estar falando aqui, né? Porque o curso de licenciatura forma professores de arte. inclusive existia quando eu estudava, né, lá, eu fazia licenciatura, mas eu era artista também, eu dava aula, eu não, dentro da minha cabeça não tinha muita essa diferença, mas eu notava que entre os alunos existia até um pouco de preconceito, assim, essa é professora, até os professores, às vezes, quem está fazendo licenciatura, eu achava estranhíssimo aquilo, porque que bobagem. E eu lembro que uma vez eu estava dando aula numa vila e tal, tinham outros artistas dando aula comigo, e sempre era eu que fazia os planos de aula e coisas assim. Tu que é professorinha, faz aí o plano. E eu achava Sim, aquilo estranho, porque, na verdade, era um plus, né? É bom a gente saber fazer um plano de aula, eu acho que ajuda, né? Porque sem ajuda o dúvida. pensamento, né? Assim, eu fiz também matemática, sabe? Eu gostava muito e eu fiz 3 anos de matemática. Eu só não me formei, faltava um ano, porque eu não podia fazer as duas juntas, chegou uma hora que ficou difícil. Mas eu acho assim que a matemática é tão criativa quanto a arte. Eu acho que a matemática, quando já é um pouco mais avançada, ela é muito criativa. Eu acho que, por exemplo, uma pessoa até muito interessante diz assim: não, mas a minha filha não precisa matemática, para que ela vai estudar matemática? Ela vai fazer psicologia. Matemática é uma coisa que é como fazer artes, é uma ginástica do pensamento. Tu estuda, não é porque tu vais fazer aquilo, tu vai ter que aplicar aquilo na hora, mas aquilo vai te ajudar a pensar em qualquer coisa. Então, a criatividade, para mim, é a capacidade da gente se adaptar a situações novas. Então, por exemplo, tu vê agora, por exemplo, o mundo mudou, nós estamos com uma pandemia, talvez o mundo nunca mais vai ser o mesmo. Nós não sabemos o que vai acontecer, nós vivemos todos numa angústia e numa incerteza enorme. Quando que a gente ia imaginar, há 3 anos atrás, que a gente ia viver isso? Nunca. Né? Que todo mundo ia viver mascarado no mundo inteiro. Nunca. E nós temos que nos adaptar a situações novas. Daqui a pouco vem uma guerra mundial, como já vieram outras nesse século passado, quantas, né? Quantos genocídios, quantas situações terríveis que nós vivemos, né? Situações de preconceito que a gente pensou que já tivesse ultrapassada e que Sim. continuam acontecendo, preconceitos de toda ordem, né? Inclusive raciais, né? Enfim, e nós temos que nos adaptarmos a isso, e nós temos que tentar, isso é criatividade, é tentar enfrentar situações novas. Isso é inteligência, e a criatividade está muito ligada à inteligência. Muito bom. Tereza, uma pergunta que eu gostaria de te fazer: quais são os artistas, né, digamos, que tu gostas, que tu poderias falar para o pessoal assim que são interessantes, artistas brasileiros, estrangeiros também, né? Porque a gente sabe que o conhecimento se dá também através, né, da busca por conhecer outros trabalhos, né, outras realidades que esses artistas mostram, né? Porque a arte ela tem muito isso de uma interdisciplinaridade, né? Como tu falaste, a matemática foi importante para ti, né? Como artista visual. Então, todos os temas estão muito interligados, né? Mas eu gostaria assim, de te perguntar quais são os artistas que te inspiraram ou te inspiram. Acho que seria bacana tu conversar um pouco com a gente.
Tem vários artistas que me inspiram que não são necessariamente artistas plásticos, né? Sim. Poetas, por exemplo, Uhum. mas eu posso citar muita gente assim que não é tanto do conhecimento de alunos, vamos dizer, mais jovens, né? Que são pessoas mais Aham. o poeta Fernando Pessoa, poeta aqui do Brasil, Mário Bandeira, que eu adoro, enfim, eu gosto muito de poesia. Tem muita gente que, aqui do Rio Grande do Sul, né? O Mário Quintana, vários poetas que inspiram muito música popular brasileira, né? Caetano Veloso, Chico Buarque. A música no Brasil é uma coisa fortíssima e que sempre me. O cinema, eu gosto demais do cinema, então a minha cultura, eu gosto muito de ler, mas eu tenho uma cultura que é muito mais ligada ao cinema, eu tenho mais cultura de cinema e de poesia também, mas de música popular brasileira e tudo, propriamente de leituras dos grandes clássicos. Uhum. Eu gosto também, mas a minha eu gosto demais. Todo dia eu vejo algum filme, assim, procuro ver filmes bons, eu adoro, e eu faço muito vídeo, então eu presto atenção como é que é a montagem, como é que é a fotografia do filme e tudo mais. Agora, artistas plásticos, claro que eu poderia citar muitos que são desconhecidos para a maioria do público, assim, porque são artistas mais assim para quem trabalha mesmo com arte, que Sim. conhece, né? Mas, por exemplo, do ponto de vista internacional, um grande artista que é conhecido de todos, né? Conhecido por razões que não são das melhores, mas que é o Van Gogh, me influenciou demais. E não Uhum. tanto o Van Gogh como pintor, mas os desenhos do Van Gogh, São os lindos, né? desenhos a preto e branco do Van Gogh. E por que ele me influenciou? Porque o Van Gogh, ele foi um dos primeiros artistas que ele compreendeu que o desenho não necessariamente precisava ser o contorno, a pele das Sim. coisas do mundo, fechar uma forma. Então, ele trabalhava pequenos traços, ele trabalhava pontos, ele trabalhava e ele fazia um desenho que eram campos de mais ou menos densos. Blocos. E ele criava a perspectiva não através de alguma forma maior e outra que escondia uma menor lá atrás. Ele criava, se a gente for olhar, por exemplo, os desenhos do Van Gogh, até na internet, tudo, a gente vai ver, a gente vai aumentando, 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 e vai ver que ele fica completamente abstrato. Então, eu me inspirei, não é nem me inspirei, eu aprendi muito, né? Porque eu não gosto muito dessa palavra Uhum. inspiração, não acredito muito nela. Eu acho que é mais do que tudo é a gente suar a camiseta, Transpirar, aprender, né? Aham. expirar do que inspirar. E o Van Gogh é um deles. Agora, mesmo no Brasil, no Rio Grande do Sul, aí em Porto Alegre, tem artistas que eu gosto demais. Mas são tantos que seria muito difícil dizer. Eu, por exemplo, tenho uma artista que eu acho muito arrojada aí, que eu gosto muito, porque eu acho que ela me surpreende. Eu não gosto de trabalho assim bonitinho, que seja só bonitinho, sabe? Uhum. Eu gosto mais de ser surpreendida por coisas, às vezes, agressivas, coisas, às vezes, que são. É a Lia Mena Barreto, eu acho o trabalho dela Uhum. fantástico, mas tem vários artistas no Rio Grande do Sul que eu gosto. E, por exemplo, matéria de ilustração, eu gosto muito do teu trabalho, mas não é porque tu está aqui Obrigada. na minha frente, é porque não é uma ilustração bonitinha, é uma ilustração que muitas vezes ela é até meio um pouco agressiva, ela até incomoda um pouco, ela é meio suja, no bom sentido, sabe? Às vezes, até gostaria de ter o meu trabalho mais sujo. Às vezes, eu acho que ele é muito arrumadinho. Eu não gosto daquele filme assim, que acaba aquilo tudo muito dito, Final sabe? feliz. Ai, tudo aquele beijinho, aquela coisinha que é muito previsível, não há surpresa. Eu não gosto Uhum. disso, eu gosto de me surpreender. Então, tem muitos Sim. artistas, são tantos, sabe? Tantos. Poderia dar um número. E outra coisa, eu acho que eu aprendi muito, eu aprendi também, eu morei na Espanha uma época, aprendi muito lá, não só com os professores, mas com os colegas. Por exemplo, acho que vocês talvez aprendam muito mais olhando um colega desenhar, olhando um irmão desenhar,
olhando um amigo, trocando com os colegas, às vezes, do que grandes artistas. Mas uma coisa que eu acho importante, muito importante, é que hoje em dia isso não tinha na nossa época de jovem, né? Na nossa época, não, porque ainda é a nossa época, né? A gente só Estamos não vai aqui, ter né? quando a gente estiver no caixão, né, Léo? Mas é que antes não tinha essa coisa da internet. Então, a gente procurava, por exemplo, pelos artistas e tal, nas enciclopédias, nos livros, onde já houve uma triagem, e a gente só ia procurar aqueles já grandes artistas. Grandes artistas. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente olha desenho na internet, tem ali o José, que é meu vizinho, que faz um desenho que não é tão bom, né? Um desenho assim para ele, e mostra lá o Van Gogh no mesmo nível. Está tudo na internet. Uhum. Agora, como é que a gente vai saber a diferença do que é bom, do que não é do que é ruim? Então, eu acho que cabe ao professor, porque o aluno hoje aprende muito mais pela internet, pela Sem a dúvida. informação, do que pelo professor. Então, o professor ele tem que procurar dar a possibilidade do aluno ter uma reflexão crítica em relação ao que ele está tendo como informação, seja através da internet, das redes, tudo mais. Então, eu aconselho, se vocês quiserem olhar bons artistas, ir em sites de museus, de galerias importantes, né, de grandes centros, espaços culturais do mundo inteiro, e de enciclopédias e tudo, esses grandes sites, assim, do que ir simplesmente ali no Google e ver desenho a nanquim, que aí vai ver muita coisa ruim. Uhum. Saber escolher, saber procurar é alguma coisa que a gente tem que procurar. Então, eu procurava mostrar para os alunos e mandar sites que realmente valesse a pena procurar. Bom, Tereza, eu agradeço muito, então, né, tu estares aqui com a gente, conversando, né? Esse vídeo vai para várias escolas aqui do Rio Grande do Sul, através, então, da Lei Aldir Blanc, né, que a gente está te convidando. Eu gostaria que tu, enfim, te despedisse do pessoal, se tem alguma coisa que tu não falaste, que tu gostaria de falar, tá? Ou algum conselho, digamos, alguma dica, né, para os alunos que estão nos assistindo, vão nos assistir, tá bom? Olha, eu acho que a dica maior, assim, sejam curiosos, essa é a principal. Eu acho que para qualquer profissão, para qualquer vida que eles vão ter, não é nem profissão, né? A curiosidade, o desejo de aprender é a coisa que nos move, né? Nos move nessa vida. Eu acho que quanto a gente está aprendendo, a gente está vivo. Isso seria o meu maior conselho, né? E aprendam com alegria, né? Porque é um grande prazer aprender. E procurar ter essa visão aberta, porque enquanto a gente está aprendendo, a gente está. Só aqueles que são imbecis, como se diz, não mudam de ideia, não procuram viver outras coisas, sabe? Então, a gente nunca tem a verdade, às vezes a gente acha uma coisa, a gente aprende, vive outra coisa e muda de ideia, e graças a Deus que isso é possível, né? A gente e isso eu acho que faz parte da evolução. Então, eu acho que é isso, curiosidade. Muito bem. Então, eu agradeço muito, Tereza, tá? Tu estares aqui com a gente, aí da França, né? Do sul da França. Muito obrigada, então, pela entrevista. Quem quiser conhecer um pouco mais da Tereza, ela tem um site específico, né? Tereza, tu poderia falar Esse qual é? site, na verdade, esse site ele está agora em construção, ele ainda não está bem, mas no meu Facebook, Tereza Poester, e no meu Instagram também, né, @Tereza Poester, vocês vão ter ali uma série de trabalhos e vocês vão ter também a live e o link do livro Percurso de Artista. Esse livro ele está à disposição, ele é bem completo, e-book, então vocês podem baixar ou podem ver pela internet. Qual é o título do livro? É Tereza Poester. Percurso do Artista, Tereza Poester, Até que Meus Dedos Sangrem. Na bio do meu Instagram está esse livro,
Na bio do DDC da URGS está esse livro, e alguns posts ali do meu Facebook, vocês vão encontrar esse livro. E então, a live de lançamento. Então, a Tereza curiosa, né, chegou com uma obra maravilhosa aqui em 2021, apesar da gente estar com problemas, né, de pandemia, a Tereza continua criando, realizando obras muito bonitas. Eu aconselho muito, então, vocês a conhecerem um pouco mais da Tereza, tá? Porque a Tereza está nos trabalhos dela, tá? É uma pessoa que tem essa vitalidade também que a gente vê no seu trabalho. Muito obrigada, Tereza, um beijo grande, tudo de bom. Espero Eu que que nos agradeço o vejamos, tá convite. bom? Obrigadão, beijo.